Primeira coisa que a gente tem que pensar é qual o melhor dia para fazer esse planejamento. A gente aqui no Vida Organizada, a gente faz toda sexta-feira, porque a gente entende que a sexta-feira você está vindo de uma semana fresquinha aí na sua cabeça com os últimos acontecimentos. Ainda é um momento aqui de manhã que você tem a tarde inteira para responder pendência de todo mundo aí que vier para você. Você consegue pensar na sua semana que vem com um pouco mais de noção de prioridade, porque você está numa semana corrente ainda. E aí você já vai para o seu final de semana com a semana que vem planejada. Ou seja, chegou segunda-feira, é só sair executando o que tem para executar. Então, a gente entende que sexta-feira é um bom dia para este planejamento guiado, mas você pode escolher outro dia se você preferir. Tem gente que gosta de fazer aos domingos, tem gente que gosta de fazer na segunda-feira, chega mais cedo no trabalho, e aí faz na segunda-feira, porque já entra ali no pique da semana. Você tem que escolher qual for o melhor dia para você de acordo com as suas próprias circunstâncias, tá bom? Quando você definir qual é esse melhor dia para você, insira isso como uma ação recorrente na sua agenda. Como que a gente insere como uma ação recorrente na agenda? A gente tem vários tutoriais e passo a passo dentro do curso que a gente ensina como fazer isso de acordo com a agenda que você tem. Mas basicamente toda agenda digital tem aquela opção de repetir o evento numa certa frequência. Aí basta você colocar que você vai repetir toda semana, certo? Se você fizer no papel, você vai ter que fazer manualmente. Tudo bem? Antes da revisão, pode ser útil você revisar os seus projetos. Antes do planejamento, na verdade, eu vou consertar aqui. Pode ser útil você revisar os seus projetos, tá bom? Então, o que seria essa revisão dos projetos? Para quem está dentro do programa do MVO, a gente faz toda quinta-feira, ou seja, um dia antes do nosso planejamento guiado, a gente faz a revisão guiada semanal de projetos. Por quê? Porque foi uma maneira que a gente colocou para vocês, né, para implementarem o hábito da revisão. Eu gosto bastante de fazer a revisão dos projetos na quinta-feira, justamente porque eu sei que eu vou fazer o planejamento na sexta, então um dia antes eu reviso e atualizo tudo para chegar na sexta-feira e estar com todas as informações atualizadas para poder me planejar. Revisar os projetos antes te ajuda a ter uma noção, a ter essa clareza do que está em andamento, do que tem que ser prioridade, né? As informações estão atualizadas, o que precisa ser feito está listado. Então, fazer essa revisão antes é fundamental aí para a gente poder fazer um planejamento melhor. Então, o que você. Agora, se você não fez essa revisão na quinta-feira, tem muita gente que gosta de fazer essa revisão junto com o planejamento semanal, faz as duas coisas juntas. Então, mais uma vez, fica totalmente a seu critério. Você pode fazer, então, separado, como a gente faz aqui, a gente separa por razões didáticas, né? Porque como a gente faz isso guiado, ficava levando muito tempo se a gente deixasse só no planejamento semanal. Então, fazendo um dia antes, a gente consegue ter mais tempo para fazer esse passo a passo com vocês. Mas ali no dia a dia, se for mais prático, você pode fazer juntos, tá bom? Depende muito do volume de coisas que você tem para fazer, do volume de compromissos na sua semana. Tem gente que não tem tempo de fazer tudo junto. Então, pode ser interessante separar. E aí, o que você faz nessa revisão? Você revisa quais são os seus projetos pessoais em andamento, os projetos do trabalho da empresa. Pode ser que você queira colocar algumas coisas em stand-by, porque não é o momento de trabalhar nisso, sabe? Sei lá, você criou lá um projeto que estava em andamento, mas você viu que não vai dar para tocar isso agora. Então, você coloca ali na sua lista de stand-by. Aquilo que não está em andamento, né? Será que alguma coisa que não está em andamento dessa vez pode estar em andamento? Então, você também revisa essa lista para garantir isso. O mais importante dessa revisão é que você garanta que cada projeto em andamento tenha pelo menos uma ação definida para garantir que ele seja em andamento. Só os projetos em andamento. É isso que caracteriza um projeto em andamento, ele ter uma ação definida. E fazer follow-up. O que é follow-up? Você olhar tudo aquilo que outras pessoas estão fazendo com relação aos seus projetos e fazer esse acompanhamento, de repente mandar uma mensagem, mandar um e-mail perguntando o status daquela atividade, por aí vai. E aí pode ser também uma boa prática para você colocar para sua equipe, para as pessoas que trabalham com você, etc., que todo mundo atualize isso até quarta, por exemplo, se você for revisar na quinta, porque aí você tem as informações e não tem que ficar mandando mensagem para ninguém. Assim você você otimiza melhor o tempo de todo mundo. Então é uma boa prática.